roda. Eu fiquei quieto uns 10 minutos. 60 mil torcedores fizeram o Flamengo se sentir em casa no Mané Garrincha. A partida nem parecia que era longe do Rio de Janeiro. Os torcedores do DF estavam empolgados, contando com a vitória. Vai ser galho fraco pro Flamengo hoje. Pegar o Santos, dá uma surra aí. Com a bola rolando, o Flamengo foi pra cima. Aos 20 minutos, Arrasca cruzou, a bola atravessou a área e sobrou pra Pedro abrir o placar. Em busca de deixar tudo igual, o Peixe foi pra cima. Não demorou muito até a torcida fazer a festa. Soteldo cobrou falta e a bola sobrou na ponta da área pra Nonato. Lançou um torpedo no cantinho. Aos 38 minutos, Gerson deu uma cotovelada no rosto de Júlio César. O árbitro foi chamado para ir no VAR, checou e expulsou o camisa 20. No segundo tempo, Tite mexeu. Entrou Gabigol, Mateuzinho e Vitor Hugo. O jogo continuou pegado e mesmo com a menos, o Flamengo liderava a posse de bola. Quando o jogo já se encaminhava para o final, Joaquim, no balaço de fora da área, garantiu os 3 pontos do Santos. Bruno Henrique ainda foi expulso depois de fazer essa falta em Soteldo. Foi reclamar com o árbitro e tomou o segundo amarelo e foi pro vestiário mais cedo. Uma vitória para deixar o Santos mais vivo do que nunca. O time subiu na tabela e se distanciou da zona de rebaixamento. Um alívio para o torcedor santista e um sufoco para o flamenguista. O rubro-negro tá vendo a classificação direta para a Liberta cada vez mais longe. O Big Boss mandou perguntar uma coisa pra vocês, não pode olhar no Google. Quem é o treinador do Santos? É o Marcelo. Marcelo Fernandes, se eu não me engano. Não, porque o que ele quis dizer é o seguinte, o Fla perde para um Santos bem combalido, né, e bem irregular, e que já trocou de treinador e atualmente quase ninguém sabe o nome do treinador do Santos. E com o desfalque do Marcos Leonardo. Mas, Vene, te surpreendeu esse placar? Eu vou ser bem sincero, não me surpreendeu. Por quê? Ontem mesmo a gente estava brincando aqui no off, falei, é a cara do Flamengo perder esse tipo de jogo. Mas por quê? Por tudo que vem mostrando o Flamengo ao longo da temporada. O Flamengo não me convence que vai fazer um bom jogo, independentemente do adversário. Estamos falando de um time do Santos que eu falei aqui e repito. Inclusive, meu barbeiro Jean, que é santista, fica revoltado comigo. Mas é um dos piores Santos da história do clube. A verdade é essa. Porém, mesmo diante desse Santos, o Flamengo não consegue fazer uma boa partida. E eu vou ser coerente no meu discurso. Eu acho que o Flamengo foi prejudicado pela expulsão do Gerson ainda no primeiro tempo, aos 40 do primeiro tempo. Foi uma expulsão exagerada. Mas eu não vou botar a culpa da derrota do Flamengo na arbitragem. Pelo contrário, nem quando estava 11 contra 11, o Flamengo estava fazendo um bom jogo. Não fez um bom jogo em nenhum momento da partida. Abriu o placar ali, achou o Pedro, fez o gol, beleza. Só que durante o jogo o Flamengo não fazia nada. E outra, essa partida, para mim, fica claro aquilo que a gente veio falando a temporada inteira. O problema do Flamengo não é treinador. Vai mudar treinador, vai chegar o Pepe Guardiola e o Flamengo não vai melhorar. Sabe por quê? Porque estamos falando de um elenco extremamente mimado e sentado na zona do conforto. Hoje o elenco do Flamengo ele não tem cobrança, é um elenco envelhecido. A gente fala tanto de reformulação e a gente vê a diretoria tentando renovar o contrato do Everton Ribeiro, que pede mais 2 anos de contrato. O do Bruno Henrique deu 3 anos. O Gabigol, que ainda tem contrato longo, a diretoria do Flamengo quer renovar mesmo assim, mesmo ele vivendo um péssimo momento. E ontem ele fez mais uma péssima partida. Uma partida do Thiago Maia que tem que ser esquecida. Uma partida do Wesley que tem que ser esquecida. Então o problema do Flamengo vai além da troca de comando. Eu acho que o torcedor do Flamengo e a própria diretoria do Flamengo tem que começar a se preocupar, porque é capaz de nem terminar dentro do G4. Se a gente for olhar a tabela do Flamengo e o desempenho do Flamengo, é para se preocupar e muito. Eu não vejo motivos para o torcedor do Flamengo ficar otimista para terminar a temporada vivendo um bom momento. Muito pelo contrário. E aí, vou dizer um pouco sobre o Tite. Não faz o menor sentido a substituição que ele fez ontem. Embora o Rodrigo Caio não tenha comprometido, mas ele me bota o Rodrigo Caio, que não joga desde o dia 23 de abril, para jogar de volante,
contra um time extremamente rápido, que é o time do Santos, que a gente pôde ver ontem. E o Rodrigo Caio é muito rápido, é um time extremamente veloz. E aí o Rodrigo Caio, obviamente, poderia comprometer em algum momento. A sorte que não comprometeu. Além do mais, a atuação de alguns jogadores da maneira individual. Por exemplo, o Rossi, na minha opinião, acho que ele falhou no segundo gol do Santos. O Bruno Henrique vem fazendo partidas totalmente apáticas desde quando encaminhou sua renovação de contrato. O Pedro deu uma evoluída, mas está longe de ser o Pedro que a gente conhece. Então, assim, o Cebolinha, coitado, o que ele vai fazer? Ele entrou faltando 2 minutos para acabar a partida. Como que eu vou exigir de um jogador que faça algo em 2 minutos? Não faz o menor sentido. O Luiz Araújo, que a gente tanto bateu palma aqui, vai ser titular, vem merecendo, ele errou passe de 2, 3 metros. Então, além do problema coletivo que o Tite tem que ajustar, ainda tem um problema individual, que é o desempenho dos jogadores que estão longe de desempenhar aquilo que eles conseguem desempenhar. Ô, Lucas Pedrosa, na sua opinião aí, essas escolhas do Tite, elas foram a principal, como o Vene falou aí, o motivo para esse resultado, ou você acha que pode ter sido um outro aspecto? Não, eu tenho uma leitura, principalmente no primeiro tempo, que é um pouco diferente do Vene, mas de resto eu concordei com praticamente tudo que ele falou. Principalmente a leitura de que o Flamengo não controlou ou não foi melhor do que o Santos em nenhum momento da partida. Eu acho que tiveram 10, 15 minutos ali do primeiro tempo, justamente antes, durante e depois que o Flamengo fez o gol, que até tem um lance que o Ayrton Lucas acerta a trave, que o Flamengo estava melhor do que o Santos, estava caminhando para ter um jogo de controle até a expulsão do Gerson. A partir do momento que a expulsão do Gerson acontece, o Santos cresce no jogo naturalmente, e eu concordo com o Venedo que ele falou. Para mim é uma expulsão exagerada, eu acho que o Gerson não teve uma intenção de dar uma cotovelada na cara, mas tudo bem também, se para quem acha vermelho, show de bola. Então essa expulsão, ela fez com que o Flamengo ficasse com -1 em campo. O Tite volta no segundo tempo com mudanças que não foram mudanças para segurar a partida, eu acho que foram mudanças para poder vencer o jogo, só que ele faz a substituição do Rodrigo Caio, que eu particularmente não acho que é um problema você colocar o Rodrigo Caio, mas também não entendo que na circunstância do jogo seria algo interessante para o Flamengo vencer a partida. Muito pelo contrário, acho que ele fez essa substituição com 11, 12 minutos. Exatamente. Então assim, acho que ele volta pro intervalo com uma convicção de, vamos ver, em 10 minutos, se não der certo, vou botar o Rodrigo Caio para segurar o jogo. Eu não gosto disso, eu não acho isso legal, entendeu? Mas para mim o crucial foi a expulsão do Gerson, porque com 1-0 no placar e com o nível do Flamengo em relação ao Santos, era jogo para você encaminhar uma vitória tranquila. Só que aí o Santos consegue empatar num belo chute do Nonato, que é um cara que já até veio aqui no programa, que é um bom jogador. Muito bom e depois, no segundo tempo, o Joaquim acerta um belíssimo chute também, que pode discutir se foi falha ou não, se deu mole ou não, mas foi um belíssimo chute e o Santos acaba vencendo a partida. De forma geral, Vene, eu acho que o que eu mais concordo com você é sobre o nível individual dos atletas. O Bruno Henrique estava apanhando da bola ontem. Apanhando da bola e de forma descontrolada. Aí você pega o jogo do Luiz Araújo no primeiro tempo, ele errou absolutamente todas as jogadas que ele tentava pelo lado direito. O próprio Wesley muito mal, tanto é que o Mateuzinho entra e entra melhor do que o Wesley. Então, assim, individualmente, por mais que o Tite possa ter uma culpa ali, os jogadores estão muito abaixo do Vene, mandaram aqui no Twitter, assim, o Mengão do Coração mandou o seguinte: depois que o BH renovou, relaxou. Você sentiu isso ou não tem nada a ver? Sentiu também? A última grande partida do Bruno Henrique foi justamente contra o Botafogo, quando existia a dúvida se iria renovar ou não, porque não estava aquela incógnita. Depois desse jogo contra o Botafogo, o Bruno Henrique sumiu. Ele encaminhou a renovação de contrato e ele caiu o desempenho. O que eu quero dizer é o seguinte: para mim, acho que o Bruno Henrique não caiu o desempenho porque ele encaminhou a renovação. Mas são coincidências. E ele precisa ser cobrado. Só que, na diretoria do Flamengo, ninguém cobra os jogadores. Eu não vejo nenhuma figura entrando. Ontem era jogo para entrar no vestiário revoltado e cobrar dos jogadores. Só que ninguém faz isso. E aí a gente cobra tanto uma reformulação no elenco, a diretoria não está fazendo isso. O primeiro gol do Santos mostra o que é o Flamengo hoje. Uma falha do Thiago Maia, uma falha do Wesley, uma falta totalmente desnecessária, e depois saiu o gol jogado bola parada. E aí falam que é o Red Bull que dá asas, né? O BH encontrou qual foi o jogo que ele amassou? Contra o Botafogo. Aí ontem quem que amassou lá? O Hendrick. Ou seja, está na má fase contra o Botafogo. Botafogo.